Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Projeto regulariza transporte intermunicipal por taxistas. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 215 de 2021, que estabelece condições para que o serviço de transporte individual por táxi em trajetos intermunicipais ou interestaduais deixe de ser enquadrado como transporte irregular de passageiros. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, explicou a situação que motivou o projeto. Segundo ele, a expansão das cidades tem levado à conurbação de diversos municípios, criando um cenário em que trajetos cotidianos acabam esbarrando em limites administrativos. Hoje em dia, grande parte das cidades estão conurbadas, ou seja, emendaram uma na outra. Eu dou um exemplo como São Luís. São Luís, a capital do Maranhão, é uma ilha. Dentro dessa ilha tem 4 municípios juntos. Se o taxista leva um passageiro para Raposa, se a fiscalização alcançá-lo, vai multá-lo porque vai ser considerado um transporte clandestino. Pelo texto aprovado, o transporte intermunicipal ou interestadual realizado por taxistas não será mais considerado irregular quando a corrida for previamente solicitada por meio eletrônico, aplicativo, telefone ou mensagem. A proposta também prevê que o retorno do taxista ao seu município de origem, transportando um passageiro que tenha solicitado a corrida previamente por meio eletrônico, não será caracterizado como captação irregular de passageiros. Apesar da flexibilização, o projeto mantém vedações importantes para preservar a organização do setor, incluindo abordagem de passageiros em via pública, captação espontânea de passageiros fora da área de autorização do taxista e prestação do serviço em desacordo com as normas estabelecidas pelos municípios. O PL 215 de 2021 ainda precisa ser analisado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados antes de seguir para as próximas etapas de tramitação. Prazo do censo escolar terminou na sexta-feira. Terminou na sexta-feira, 31 de julho, o prazo para que estados e municípios concluíssem o preenchimento das informações do Censo Escolar da Educação Básica 2026. O Ministério da Educação reforçou nas últimas semanas um alerta direcionado a gestores e responsáveis pelas redes de ensino, que não deixassem a atualização dos dados para a última hora, recomendação que valia especialmente para as informações sobre estudantes da educação especial, um dos pontos mais sensíveis da coleta. A declaração das informações é feita pelo Sistema Educacenso, plataforma eletrônica de coleta de dados mantida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. As orientações completas para acesso, preenchimento e correção de eventuais erros ficam disponíveis no portal do próprio INEP. A responsabilidade pela declaração é dividida entre diretores escolares, que fazem a exportação e o lançamento inicial dos dados, e os gestores das secretarias municipais, estaduais e do Distrito Federal, que acompanham e validam as informações antes do fechamento do prazo. O censo é realizado em regime de colaboração entre essas diferentes esferas, o que exige alinhamento entre escolas e redes de ensino para que nenhuma informação fique incompleta. O censo escolar é a principal pesquisa estatística da educação básica no Brasil. Os números levantados todos os anos servem de base para a formulação de políticas públicas educacionais e para o cálculo dos recursos federais destinados às redes de ensino, incluindo o financiamento do atendimento educacional especializado voltado a estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. É justamente por esse motivo que o MEC insiste na atenção redobrada com o preenchimento das informações da educação especial. Dados incompletos ou incorretos podem distorcer o retrato real da inclusão escolar no país e, na prática, afetar o volume de recursos repassados às escolas que atendem esses estudantes, impactando diretamente o planejamento de recursos de acessibilidade, apoios pedagógicos e estratégias voltadas à permanência e aprendizagem desses estudantes. Para facilitar esse processo, o MEC e o INEP disponibilizaram um guia de orientações voltado a diretores, gestores, professores da sala comum, equipes pedagógicas e profissionais do atendimento educacional especializado.
O material funciona como um complemento às normas já vigentes e busca esclarecer dúvidas frequentes sobre como identificar e registrar corretamente cada estudante da educação especial no sistema. Além de orientar políticas públicas, os dados do censo escolar têm efeito direto sobre o bolso das redes de ensino. Eles alimentam o cálculo de distribuição de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, o principal mecanismo de financiamento da educação básica pública no país. Isso significa que cada matrícula declarada corretamente, inclusive as de estudantes da educação especial, tem peso direto na quantidade de recursos que uma escola ou rede de ensino receberá para investir em infraestrutura, materiais, profissionais de apoio e recursos de acessibilidade. Um erro de registro, portanto, não é apenas uma falha estatística, pode significar menos recursos chegando a quem mais precisa. Embora o prazo de 31 de julho marque o fim de uma etapa importante, o cronograma completo do censo escolar segue ao longo do ano. Historicamente, depois do encerramento da coleta inicial, o INEP envia os dados preliminares ao MEC para publicação no Diário Oficial da União, reabrindo em seguida o sistema por um período de conferência, no qual gestores podem ratificar ou corrigir informações já declaradas. Há ainda uma segunda etapa, chamada Situação do Aluno, realizada normalmente entre fevereiro e março do ano seguinte, dedicada a registrar o rendimento escolar, aprovação, reprovação e o movimento dos estudantes, como transferências e abandono. TCU esclarece que estudo técnico preliminar não precisa integrar edital de licitação. O Tribunal de Contas da União consolidou um importante entendimento sobre a aplicação da Lei nº 14.133 de 2021 ao decidir que o estudo técnico preliminar, o ETP, não precisa ser anexado obrigatoriamente ao edital de licitação, nem sua divulgação na internet constitui requisito para a publicação do instrumento convocatório. A tese foi firmada pelo plenário da Corte no Acórdão número 2.273 de 2024, relatado pelo ministro Benjamin Zinler, e oferece maior segurança jurídica aos gestores públicos responsáveis pela condução de processos licitatórios em todo o país. Segundo o TCU, a Lei de Licitações não impõe que o ETP faça parte dos anexos do edital. Ao mesmo tempo, o tribunal destacou que nada impede que a administração pública disponibilize o documento por iniciativa própria, desde que respeitadas as hipóteses legais de sigilo, como forma de fortalecer a transparência, a governança e a competitividade das contratações. A discussão teve origem em representação relacionada a procedimento licitatório conduzido pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, no qual foi questionada a ausência do estudo técnico preliminar entre os anexos do edital. Ao analisar o caso, o plenário concluiu que a Lei nº 14.133 não estabelece essa exigência. Na mesma decisão, o tribunal afirmou que dispositivos da Resolução CNJ nº 468 de 2022 e da Instrução Normativa SGD/ME nº 94 de 2022 devem ser interpretados em conformidade com o artigo 54, parágrafo 3º da Lei 14.133. Dessa forma, a disponibilização do ETP em sítio eletrônico de amplo acesso não deve ser confundida com a obrigatoriedade de entregá-la ao edital como anexo do instrumento convocatório. Previsto no artigo 18 da Lei 14.133, o estudo técnico preliminar é um dos principais documentos da fase preparatória da licitação. Sua finalidade é demonstrar que a contratação atende a uma necessidade da administração pública, avaliar as soluções disponíveis no mercado, justificar tecnicamente a alternativa escolhida e fornecer os elementos que subsidiarão a elaboração do termo de referência ou do projeto básico. O documento também contribui para identificar riscos, estimar custos, avaliar a viabilidade técnica da contratação e demonstrar que a solução adotada representa a alternativa mais vantajosa para o interesse público. Embora tenha afastado a obrigatoriedade de publicação do ETP juntamente com o edital, o TCU deixou claro que sua divulgação pode representar uma boa prática de governança. Quando não houver informações protegidas por sigilo legal, a disponibilização do estudo pode ampliar a transparência da contratação, facilitar a compreensão do objeto pelos interessados, reduzir pedidos de esclarecimento e favorecer maior competitividade entre os licitantes. A decisão ressalta, entretanto, que cabe à administração avaliar cada situação de forma individual, exercendo seu poder discricionário e observando as limitações previstas na legislação, especialmente aquelas relacionadas à proteção de informações sigilosas. O TCU também chamou atenção para um aspecto prático importante. Caso a administração opte por divulgar voluntariamente o estudo técnico preliminar, é recomendável verificar previamente se existe plena compatibilidade entre o conteúdo do ETP e os documentos definitivos da contratação, especialmente o termo de referência ou o projeto básico.
Eventuais divergências podem gerar dúvidas entre os licitantes, aumentar os pedidos de esclarecimento e comprometer a segurança jurídica do processo licitatório. Apesar de afastar a obrigatoriedade de anexação do estudo técnico preliminar ao edital, o entendimento do TCU não reduz a importância do documento para o sucesso das contratações públicas. Pelo contrário, o ETP permanece como um dos pilares da fase de planejamento previsto na Lei 14.133, servindo de base para a definição da solução mais adequada, a identificação dos riscos da contratação e a elaboração dos documentos técnicos que orientarão a execução do procedimento licitatório. Para os gestores públicos, a decisão reforça que a preocupação central da legislação não está na forma de divulgação do estudo, mas na qualidade do planejamento, na fundamentação técnica das decisões administrativas e na observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e governança que regem as contratações públicas. STF. Parlamentar poderá ser penalizado por não fiscalizar emendas. O Supremo Tribunal Federal acaba de acender um verdadeiro estopim político. O ministro Flávio Dino determinou que o governo federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal prestem contas em prazo de 10 dias sobre como funciona de fato a execução das emendas parlamentares e quais são as responsabilidades jurídicas de cada entidade no processo de fiscalização. E não é pouca coisa, o STF quer nomes, quer responsáveis, saber exatamente quem aperta o botão em cada etapa desse fluxo bilionário de recursos públicos, do momento em que a emenda é indicada até o instante em que o dinheiro sai dos cofres da União. Na prática, Dino quer ter um mapa da responsabilidade, uma matriz que demonstre quem faz o que no ciclo da despesa pública, incluindo o papel do próprio parlamentar que assina a emenda, ponto esse que pode incomodar a muitos no Congresso. Por trás dessa decisão está a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7.995, protocolada pelo partido Rede Sustentabilidade. A legenda questionou os dispositivos constitucionais que regem as chamadas emendas parlamentares impositivas e cobrou mecanismos mais rígidos de responsabilização sobre quem indica e destina o dinheiro público. Diante da gravidade do tema, o ministro relator optou por um caminho pouco convencional. Adotou o rito do artigo 12 da Lei das ADIs, a Lei 9.868 de 99, abrindo espaço para colher informações diretamente das autoridades envolvidas antes mesmo de ouvir a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, um sinal claro de que o caso é tratado como prioridade máxima dentro da Corte. O argumento da Rede Sustentabilidade é contundente. As emendas constitucionais 86 de 2015, 100 de 2019 e 105 de 2019 teriam dado aos parlamentares um poder cada vez maior sobre a destinação de verbas públicas, mas, segundo o partido, sem que viesse junto uma contrapartida de transparência e prestação de contas à altura desse poder. Ao escolher quem recebe os recursos, argumenta a legenda, o parlamentar toma uma decisão determinante e decisões desse peso deveriam vir acompanhadas de fiscalização rigorosa. O ministro Flávio Dino parece concordar com o argumento. Em sua análise, ele apontou que, embora os parlamentares tenham a prerrogativa de decidir beneficiários e destinos das verbas, é a máquina pública, incluindo órgãos e entidades da administração, quem na prática executa e paga essas despesas. O resultado, segundo o relator, é uma perigosa engrenagem desequilibrada. De um lado, quem decide sobre bilhões em recursos, do outro, quem carrega sozinho o peso de prestar contas por essas decisões. Mais grave ainda, Dino destacou que a execução dessas despesas depende diretamente da indicação prévia feita pelo parlamentar. Ou seja, mesmo que os trâmites burocráticos finais sejam conduzidos pelo Executivo, a real força que movimenta o dinheiro está nas mãos do Congresso. O ministro chegou a classificar essa influência como uma altíssima participação parlamentar na execução orçamentária. Ao revisar o histórico recente, Dino reconheceu que as sucessivas mudanças constitucionais ampliaram e muito o poder do Legislativo sobre a distribuição de recursos públicos. Os parlamentares passaram a decidir beneficiários e destinos de programações orçamentárias que, em certos casos, se tornaram de execução obrigatória. Porém, para o ministro, poder sem controle é uma equação perigosa. Ele foi categórico ao afirmar que o dever constitucional de prestar contas atinge todo aquele que administra ou assume responsabilidade sobre recursos públicos, sem exceções, e deixou um recado que soa quase como um aviso. Não é admissível exercer poder sobre o ciclo da despesa pública sem se submeter aos mecanismos constitucionais e legais da fiscalização. A ADI 7.995 não caminhará sozinha. Ela foi determinada a tramitar em conjunto com outras 3 ações, as ADIs 7.688, 7.695 e 7.697, todas voltadas para diferentes ângulos do mesmo problema, o regime constitucional das emendas parlamentares.
Segundo Dino, apesar dos objetos específicos de cada ação não serem idênticos, todos fazem parte de um mesmo pano de fundo estrutural ligado à forma como esses recursos são controlados e fiscalizados. CNH Social. Veja como tirar a habilitação gratuita e quais são os requisitos. As alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro permitem que os órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal utilizem parte dos recursos arrecadados com multas para financiar programas de formação gratuita de condutores de baixa renda, como a CNH Social. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação, contribuindo para a inclusão social, a mobilidade e o aumento das oportunidades de inserção no mercado de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Os critérios de participação são definidos por cada estado e pelo Distrito Federal, mas, de forma geral, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ter 18 anos ou mais, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com os dados atualizados e atender ao limite de renda familiar estabelecido no edital do programa em seu estado. A inscrição ou a atualização cadastral no CadÚnico deve ser realizada presencialmente em um centro de referência de assistência social do município onde o interessado reside. Os beneficiários selecionados têm direito à gratuidade em todas as etapas do processo de obtenção da habilitação, incluindo exames de aptidão física, mental e avaliação psicológica, curso teórico de formação de condutores, aulas práticas de direção veicular, taxas das provas teórica e prática, incluindo novo exame prático quando previsto nas regras do programa, e emissão da Carteira Nacional de Habilitação. A obtenção da CNH pode ampliar as possibilidades de emprego em diferentes segmentos da economia, especialmente em atividades que exigem habilitação para a condução de veículos. Entre as áreas com maior demanda estão transporte de passageiros, entregas, logística, prestação de serviços, atividades rurais e outras ocupações que dependem da regularização do condutor. A execução da CNH Social é descentralizada. Por esse motivo, cada Departamento Estadual de Trânsito é responsável por regulamentar o programa, definir o número de vagas e publicar os editais de seleção. Os documentos normalmente informam cronograma de inscrições, quantidade de vagas disponíveis, critérios de seleção e de desempate, exigência de tempo mínimo de residência no estado, quando aplicável, limites de renda familiar, modalidades contempladas como primeira habilitação, adição ou mudança de categoria e eventuais reservas de vagas para públicos específicos, como mulheres, estudantes ou outros grupos previstos na regulamentação estadual. Os interessados devem acompanhar as publicações oficiais do DETRAN de seu estado ou do Distrito Federal, onde são divulgados os editais, os prazos de inscrição e as regras de participação. Quando atendidos todos os requisitos previstos no edital e após a seleção dos candidatos, o processo de habilitação é realizado sem custos para o beneficiário. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!